Olá, queridos! Bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso estudo em relação à sucessão testamentária e a gente vai tratar especificamente sobre as características do testamento. A gente já chegou a comentar na aula passada duas das principais características, mas hoje eu vou abordar todas elas com vocês. E a primeira, anotem aí, é de que o testamento se trata de um ato personalíssimo, ou seja, não se admite testamento feito por procuração. A gente não pode pedir para que alguém venha a nos representar para fazer o nosso testamento. Então, só eu posso fazer o meu testamento, só eu posso dispor dos meus bens da forma como melhor me convier. Ok? Então, a primeira característica, o testamento é um ato personalíssimo. Segunda, trata-se de um negócio jurídico unilateral. O que é um negócio jurídico unilateral mesmo? É aquele que se aperfeiçoa com apenas uma declaração de vontade de apenas uma das partes. E o testamento, ele nada mais é do que isso. É a declaração de vontade de quem? Do testador, autor da herança. Se o legatário vai ou não aceitar, isso já são outros 500, porque quando é conferida ao legatário a possibilidade de aceitar ou renunciar, o autor da herança ele já fez o testamento, já abriu sua sucessão, ele já veio a óbito. Quando eu estou trabalhando com a ideia de o testamento ser um ato jurídico unilateral, pense no seguinte, o testamento ele é o quê? Uma manifestação de última vontade, não é? Essa manifestação de última vontade é unilateral, ou seja, só depende da minha vontade de dispor dos meus bens para quem eu quiser, da forma como melhor convier, ok? Terceira característica, trata-se de um ato revogável por sua natureza. Tanto é assim que eu não posso fazer um testamento dispondo que ele é irrevogável. O testamento ele é, por sua natureza, um ato revogável. A única disposição que será considerada irrevogável é a disposição sobre o reconhecimento de filho. Tá? O restante do testamento não, ele é revogável. Isso significa que eu posso fazer um testamento hoje e se depois eu brigar com a pessoa que eu coloquei lá como legatário, eu posso revogar esse testamento e fazer um outro, fazendo essa revogação por meio de um outro testamento, ok? Bom, quarta característica, é proibido o testamento conjuntivo, também chamado de mão comum ou mancomunado. Tá? Duas pessoas não podem testar juntas, seja eu dispondo para você e você para mim, ou nós dois testando para a mesma pessoa, ou eu testando para você exatamente o que você estiver testando para mim. O testamento conjuntivo, ele não é permitido no nosso ordenamento, ok? Próxima característica, trata-se de um negócio jurídico solene, porque tem forma prescrita em lei. Tanto tem que se vocês abrirem o Código Civil, vocês vão ver capítulo destinado a tratar dos testamentos e nós teremos ainda artigos destinados a apontar as formalidades do testamento público, do testamento cerrado, do testamento particular, como formas ordinárias de testamento e ainda capítulos destinados a tratar dos testamentos marítimos, aeronáuticos e militares, que são os testamentos aí especiais, tá? Bom, além disso, o testamento ele é um negócio jurídico gratuito, mas pensem no seguinte, o testamento como um ato de disposição de última vontade. A sua manifestação de vontade, ela é gratuita. É claro que se você fizer um testamento público, você vai ter que pagar alguma coisa, porque afinal a gente paga taxas e emolumentos cartoriais. Mas se você quiser, por exemplo, fazer um testamento particular lá na sua casa, você não vai ter que pagar nada, obviamente. Então, a manifestação de vontade em si, ela é um negócio jurídico gratuito. Próxima característica que nós temos é que se trata de um negócio causa-mortes, ou seja, que só produzirá efeitos após a morte do testador. Renata, quem tem capacidade para testar? O nosso Código Civil, ele trabalha com duas possibilidades. Primeiro, podem testar os maiores de 16 anos. E óbvio que, a partir dos 16 anos, podem testar aqueles que, no ato de fazê-lo, tenham capacidade, tenham discernimento. Então, são dois os requisitos. O primeiro deles, ter completado 16 anos, e o segundo, ter discernimento, ok?
Muito bem. Quais as formas ordinárias de testamento que eu acabei de falar com vocês? O 1862 ele vai elencar apenas 3. Testamento público, cerrado e particular. O testamento público, turma, é aquele feito em um cartório de notas, tá? Aquele feito perante um tabelião, na presença de 2 testemunhas. O tabelião vai lavrar o testamento de acordo com as declarações do testador e vai ler em voz alta. E em seguida, todos vão assinar. Já o testamento cerrado, imaginem quando eu falo a palavra cerrado, que ele é um testamento fechado, né? E por isso ele é chamado também de secreto ou místico, previsto aí no artigo 1868 e seguintes, que é aquele escrito pelo testador ou outra pessoa a seu rogo e assinado. Essa pessoa vai levar o seu testamento até um cartório, tá? E vai avisar ao tabelião que se trata do seu testamento e vai requerer a sua aprovação. Esse testamento ele deverá estar cerrado, ok? E é necessária a presença de 2 testemunhas. Então percebam que o testamento ele já foi feito. Ele vai chegar ao tabelião apenas para a aprovação. Então ele não vai ficar arquivado nos livros do tabelião como fica o testamento público. Ok? Eu ainda deixei aí no documento de Word a imagem de um testamento cerrado para vocês verem como é. É super interessante. E vocês vão perceber que ele é cerrado e cozido. Né? O que significa isso? Cerrar e cozer. Significa que ele será fechado e costurado, tá? E por fim, testamento particular, também chamado de hológrafo, previsto no artigo 1876 e seguintes, que é aquele escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico na presença de 3 testemunhas que, após a morte do autor da herança, deverão se apresentar ao juízo para confirmar esse testamento, ok? Eu deixei aí para vocês 2 exercícios, dica do professor, dica do que acontece na prática, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de me mandar mensagens, façam a leitura dos dispositivos e não deixem também de participar das lives, tá? Que elas têm o objetivo de complementar esses vídeos aqui. Bons estudos para vocês, até a próxima!